Olá, minhas amigas, sejam muito bem-vindas ao canal Estude Amiga. Já estou aqui, ó, com a minha canequinha, tá? Para mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje, nós vamos resolver duas questões da última prova do Enem 2026, tá? Mas vai te ajudar todos os concursos que você for fazer. Essas questões, elas trazem assuntos muito importantes e principalmente algumas pegadinhas aí que podem fazer você errar uma questão que é aparentemente simples, tá? Então, você já pega aí seu caderno, tá? Sua caneta e venha estudar comigo agora aqui no Estude Amiga. E antes de começar, já deixa aqui seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo aí com aquela amiga que também está estudando para concursos ou estudando para uma prova que for fazer, ok? Então vamos lá, a primeira questão de número 1, que é de direito constitucional. Vou fazer a leitura da questão aqui para você. João ingressou no corrente ano com uma reclamação trabalhista em face da Sociedade de Economia Mista Federal Alfa, que explora uma atividade econômica em sentido estrito, e requereu a condenação da reclamada ao pagamento das verbas salariais descritas na petição inicial. João, ele sustentou ainda que a empresa Alfa era recalcitrante ao pagamento das contribuições previdenciárias incidentes sobre os salários pagos durante o contrato de trabalho. Então vamos lá. A pergunta é: à luz da sistemática vigente, é correto afirmar que a Justiça do Trabalho, e temos 5 alternativas. Vamos falar sobre essas alternativas? Vamos lá. Alternativa A: é incompetente para processar e julgar a demanda, considerando a natureza jurídica de Alfa. Alternativa B: é competente para processar e julgar a demanda, bem como para executar de ofício as contribuições previdenciárias incidentais sobre o objeto da condenação que venha a proferir, mas não as que incidem sobre os salários pagos no curso do contrato de trabalho. E ainda a letra C diz assim: é competente para processar e julgar a demanda, mas não para executar as contribuições previdenciárias. E a alternativa D diz assim: é competente para processar e julgar a demanda e executar todas as contribuições previdenciárias, inclusive aquelas incidentes sobre salários já pagos durante o contrato. E a letra E: é competente para executar, mediante requerimento, as contribuições sobre salários pagos durante o contrato. Tcharararã. Dá uma pausa aqui para você responder. Se você quiser pegar a prova aí na internet, foi a prova do Enem 2026. Então vamos lá, resposta A, B, C, D ou E. Pensou? Se você pensou, então vamos conferir. O gabarito certo é a letra B. Letra B. A resposta correta é a letra B. E aqui está uma grande pegadinha. Vamos saber qual é essa pegadinha. A Justiça do Trabalho, ela é competente para processar. A Justiça do Trabalho, ela é competente para julgar a reclamação trabalhista. Inclusive por quê? Porque a Sociedade de Economia Mista, ela integra a administração pública indireta.
Mas isso não significa que ela possa executar qualquer contribuição previdenciária, tá? Então, o primeiro ponto, a competência da Justiça do Trabalho. O artigo 114, inciso 1º da Constituição Federal, ela atribui à Justiça do Trabalho competência para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho. Então, para esse vídeo, vai lá e pegue a sua Constituição e leia artigo 114, inciso 1º. Portanto, o fato de Alfa ser uma sociedade de economia mista federal não retira por si só a competência da Justiça do Trabalho. Por isso, a alternativa A, ela está errada, ok? Aí vamos ali o segundo ponto. Contribuições previdenciárias. Agora vem a parte mais importante. O artigo 114, inciso 8º da Constituição, pare aí, pegue sua Constituição e leia aí o artigo 114, inciso 8º. Prevê a execução de ofício das contribuições sociais decorrentes das sentenças que a Justiça do Trabalho proferir. E o STF, ele consolidou esse entendimento na súmula vinculante 53. Então, nós precisamos fazer aqui uma divisão. Verbo objeto da condenação, se a Justiça do Trabalho condenar o empregador ao pagamento de determinada verba salarial. Então, a contribuição previdenciária sobre essa verba, a Justiça do Trabalho pode sim executar de ofício. Então, a contribuição previdenciária sobre essa verba ali, né, que a Justiça do Trabalho condenou o empregador ao pagamento, a Justiça do Trabalho ela pode executar de ofício. Porém, os salários já pagos durante o contrato, vamos falar sobre isso. Se a discussão é sobre as contribuições previdenciárias relativas a salários que já foram pagos durante o contrato, sem que esses valores integrem o objeto da condenação, a Justiça do Trabalho ela não pode executar de ofício essas contribuições. Então, é exatamente essa diferença que a alternativa B apresenta, tá? Então, tem uma frase aqui para você decorar, para você escrever na sua porta, no vidro da sua porta, no vidro da sua janela, você vai escrever a seguinte frase: a Justiça do Trabalho executa a contribuição decorrente daquilo que ela própria condenou. Então, a Justiça do Trabalho executa a contribuição decorrente daquilo que ela própria condenou. Não confunda com objeto da condenação, tá? Objeto da condenação, sim, tá? Não confunda isso daqui que eu vou falar. Ó. Objeto da condenação, sim, pode executar. Salários já pagos durante o contrato? Não. Então, não confunda isso daqui. Olha só, voltando aqui. Objeto da condenação? Sim. Salários já pagos durante o contrato? Nananina, não. Ok? Deu para entender? Se não deu, você lê a questão aí de novo, porque eu também estou aprendendo com você. Estamos juntos nessa e eu estou aqui tentando organizar o foco dessa câmera. Vamos lá. Agora, a questão número 2. Deixa eu só olhar aqui o tempo para ver se eu consigo. Tem 9 minutos. Dá tempo aqui para fazer outra questão. Questão de número 2. Vamos lá. Deixa eu beber mais uma aguinha aqui. Número 2. Agora nós vamos para a segunda questão. Vamos nessa. Segunda questão. Essa questão ela envolve STF, ADI, modulação de efeitos,
coisa julgada e ação rescisória. Então, preste muita atenção, porque essa é uma questão cheia de pegadinhas. Vamos lá. Leitura da questão. Vamos à leitura da questão. Eu vou focar aqui mais minha câmera. Vamos lá. O Supremo Tribunal Federal, em ação direta de inconstitucionalidade, declarou inconstitucional uma lei estadual que concedia benefício fiscal e modulou os efeitos da decisão ex nunc, tá? Além disso, uma decisão judicial transitada em julgado havia reconhecido a validade da lei. Com base na jurisprudência do STF, o contribuinte ajuizou a ação rescisória. Sobre a hipótese, à luz da Constituição Federal, assinale a alternativa correta. E as alternativas são as seguintes. Letra A. A modulação impede qualquer revisão judicial de decisões anteriores. Letra B. A coisa julgada prevalece sempre, pois a decisão do STF não retroage. Letra C. A decisão do STF não possui efeito vinculante sobre o Poder Judiciário. E a letra D. A ação rescisória é cabível desde que respeitados os limites da modulação fixada pelo STF. E a letra E. A decisão do STF alcança automaticamente todas as sentenças anteriores, ainda que transitadas em julgado. Uma pausa aqui para você responder. Vamos lá. Agora é com você. Qual é o gabarito? Qual é o gabarito? A, B, C, D ou E? Pensa principalmente em 3 palavras: STF, modulação e ação rescisória. STF, modulação e ação rescisória. Já anota aí no caderninho, anota na janela, na porta. STF, modulação e ação rescisória. Pensou? Então vamos para a resposta. Gabarito é a letra D. A resposta correta é a letra D. Ou seja, a ação rescisória é cabível, desde que respeitados os limites da modulação fixada pelo STF, tá? Então, escreva aí essa frase. A ação rescisória é cabível, desde que respeitados os limites da modulação fixada pelo STF. Vamos entender por quê? Vamos lá. Primeiro, a decisão do STF, ela tem efeito vinculante. O artigo 102, parágrafo 2º da Constituição Federal estabelece que as decisões definitivas de mérito do STF em ADI ou ADC produzem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública. Então, portanto, a alternativa C, ela está errada. A decisão do STF, ela possui sim efeito vinculante, ok? Aí vamos então ao segundo ponto aqui. O que significa ex nunc? Você tá lembrando aí da faculdade? Essa expressão ela é muito importante. Ex nunc significa efeitos para frente. Lembra que a tia lá na graduação de direito falava ex nunc, bate na nuca, ó, efeito para frente. Aí ex tunc, bate na testa, efeito para trás. Efeito para frente, bate na nuca, nunc. Ok? Então, os efeitos da decisão é pra frente, ó. Bateu na nuca. Vamos lá.
Quando o STF ele modula os efeitos para determinado momento, está estabelecendo um limite temporal para a eficácia da decisão. Então, a modulação ela pode ser utilizada por razões de quê? De segurança pública ou excepcional interesse social. Portanto, nós não podemos simplesmente ignorar o momento definido pelo STF, ok? Aí vamos para a terceira aqui. Coisa julgada prevalece sempre? Coisa julgada prevalece sempre? Será? Não, a resposta é não. Essa é uma pegadinha, essa é a pegadinha aí da alternativa B, tá? A existência de coisa julgada não significa que ela seja absolutamente intocável em qualquer situação. Existindo hipótese legal para ação rescisória, ela poderá sim ser utilizada para desconstituir a decisão anterior. Mas atenção aqui, a rescisão ela deve respeitar os limites estabelecidos pelo STF na modulação. Por isso que a alternativa B ela está errada, ok? Vamos então a quarto tópico aqui. A decisão do STF, ela rescinde automaticamente todas as decisões. Isso está certo ou errado? Também não. Esse é o erro da alternativa E, tá? Por quê? A declaração de inconstitucionalidade pelo STF não significa que todas as decisões judiciais anteriores transitadas em julgado, elas sejam automaticamente desconstituídas. Então, é justamente aí que entra o quê? Que entra a ação rescisória, quando presente os requisitos legais. Então, portanto, a alternativa é também está errada. Por que a letra D está certa? Então, por que a letra D está certa? Por quê? Porque ela reúne exatamente a ideia central da questão. E qual é a ideia central da questão? Vamos lá. A ação rescisória, ela pode ser cabível, mas deve respeitar os limites da modulação do STF. Então, no CPC de 2015, o fundamento geral da ação rescisória está lá no artigo 966. Então, pare o vídeo, pega o seu CPC de 2015 e leia o artigo 966, incluindo o inciso 5, tá? Quando a decisão de mérito transitada em julgado violar manifestamente norma jurídica e a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, ela está prevista no artigo 27 da Lei 9.868, 9.868 de 99. Deixa eu respirar. Vamos respirar e vamos aqui fazer um resumo das duas questões para não esquecer. Dá tempo aqui rapidinho, temos 2 minutos. Agora vamos fazer aquela revisão de 30 segundos que eu quero que você guarde, que eu quero guardar também, porque eu estou estudando junto aí. Questão 1. Justiça do Trabalho mais contribuições previdenciárias. A Justiça do Trabalho pode executar de ofício as contribuições relacionadas ao objeto da condenação. Não pode executar nessa competência constitucional contribuições referentes a salários já pagos durante o contrato quando não constituem objeto da condenação, tá? Então, foi o gabarito letra B. Questão número 2, nós vamos lembrar sobre STF mais ADI mais modulação mais coisa julgada. A decisão do STF, ela possui efeito vinculante? Sim. Ela pode ter seus efeitos modulados? Sim. Ela não rescinde automaticamente todas as decisões anteriores? Sim. E ela pode
admitir ação rescisória quando presentes os requisitos legais respeitados, limites da modulação? Sim, isso aí, resposta gabarito letra D. Aí, duas pegadinhas aqui para levar para a prova. Pegadinha número 1. Não pense, a Justiça do Trabalho pode cobrar todas as contribuições previdenciárias do contrato? Nananina, não. Aí você vai pensar assim: a competência alcança as contribuições relacionadas ao objeto da condenação. Isso aí, pensa desse jeito aí. Aí a pegadinha 2. Não pense assim. O STF declarou inconstitucionalidade, então todas as coisas julgadas anteriores desaparecem automaticamente? Não, 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 não. Pense desse jeito assim, ó. É preciso observar os efeitos da decisão, a modulação e, quando cabível, a ação rescisória, ok? Então, nós chegamos ao final de mais uma revisão aqui no Estúdio Amiga. Hoje nós resolvemos duas questões do Enem. A questão número 1, sobre direito constitucional aí do trabalho, né, que foi o gabarito letra B. Questão número 2, direito constitucional, gabarito letra D. E se esse conteúdo ajudou você, deixe seu like, inscreva-se no canal e envie esse vídeo para uma amiga que também está preparando aí para concurso. E lembre-se, você não precisa estudar tudo de uma vez. Você precisa continuar. Um dia de estudo de cada vez, uma questão de cada vez, um passo de cada vez. Eu espero você no próximo vídeo, tá? Estude, amiga. Fé para continuar, disciplina para alcançar, tá? E nós também temos o nosso Instagram, estudeamiga.si. E lá eu vou colocar, né, já coloquei até essas questões que eu estou gravando em vídeo, eu tenho colocado lá em história em quadrinho, tá? Então, se tiver algum erro, gente, é a IA, tá? Que tá me ajudando muito, minha amiga IA. Então, dê uma conferida sempre antes e siga lá o Instagram, @estudeamiga.si. E Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, seus estudos e tudo que você fizer venha prosperar. Deus te surpreenda. Beijo no coração. Tchau, tchau.